mas o tema hoje é sobre aquilo que foi a temática maior do Evangelho de João. O Evangelho de João ele se preocupou em deixar claro que existe uma diferença, que existe uma guerra entre a luz e as trevas na vida de cada pessoa. As trevas é o estado natural em que o ser humano se encontra por causa do pecado. E aí chega a luz. Alguns se cansam das trevas, se cansam da escuridão e se maravilham com a luz que chegou. Já outros estão tão acostumados com a escuridão que não suportam a luz que chegou, preferem as trevas. Então, várias vezes ao longo do livro, esses dois lados ficam bem claros. Alguns que se apegam à escuridão e outros que se apegam à luz. E a gente vê isso lá em João 3, 19 a 21. Ele fala justamente sobre isso, esses dois lados. João 3, 19 a 21. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus mandou a luz ao mundo. A luz era Jesus. Jesus veio como uma luz para esse mundo. Ele é a maior revelação do Pai. Cristo veio para mostrar o Pai da maneira mais perfeita possível. Porque Deus já tinha mandado profetas, Deus já tinha mandado todas as outras maneiras, e o povo continuava com a visão distorcida de quem era Deus. Agora Deus disse: eu vou em pessoa, eu vou me tornar um humano, para eles verem como eu sou, mas de uma maneira que não agrida a vista deles. Eu vou me tornar um ser humano, eu vou ser Deus no meio deles. E aí veio Jesus. Jesus traduziu Deus da maneira mais acessível possível para a humanidade. Somente Cristo revelou o Pai de modo perfeito e definitivo. Então, Jesus trouxe a luz ao mundo. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Sabe que você talvez nunca tenha pensado no significado dessa frase? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando eu sair deste mundo, quem é que vai continuar sendo a luz do mundo? Eu e você. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Era ele quem revelava Deus para a humanidade. Quando ele saiu desse mundo e ficou a sua igreja agora é que era a luz do mundo. É a igreja quem deve revelar Deus para a humanidade agora. As pessoas só vão ter a noção exata de quem é Deus olhando para mim e para a sua vida. Não é nem para a nossa mensagem. Também, mas o mais importante é o seu exemplo, é a sua vida. Como é que com a sua vida você vai revelar Deus? Você vai revelar que Deus é amor. Você vai revelar que Deus é justiça. Você vai revelar que Deus é perdão, como nós falamos agora na oração. Através da nossa vida nós vamos revelar que Deus é bom, de que Deus é amor. O caráter de Deus vai ser revelado em nossas ações, assim como foi revelado na vida de Jesus. Então, hoje nós somos a luz do mundo. Devemos ser a luz do mundo. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a luz. Só que, infelizmente, as pessoas preferiram mais as trevas do que a luz. E a gente vai lá para João 8, do 42 ao 44, e Jesus explica mais ou menos como era o que aconteceu com as pessoas. Por que ele falava tanto do reino do céu, falava tanto da luz e as pessoas preferiam as trevas? Qual é a explicação para as pessoas gostarem mais das trevas do que da luz? João 8,42 diz assim: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e eu aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha aí, o que é que está por trás da luz? O próprio Deus. Quem gosta da luz é porque gosta de Deus e gosta de Jesus. Ama o Pai e ama o Filho. Quem gosta das trevas, quem é que está por trás das trevas? O inimigo de Deus, Satanás. Então quem não gosta de Deus e quem não gosta do Filho, gosta das trevas, portanto gosta de Satanás. Gosta do inimigo de Deus. Então por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são de quem?
Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Toda pessoa que gosta das trevas, que gosta da escuridão, é filho do diabo. Gosta do que lhe é próprio. Então aqueles judeus, eles seguem exatamente isso que Jesus falou. Como o inimigo de Deus era assassino e homicida desde o começo, aqueles homens também rejeitaram Jesus e queriam tirar a vida dele. Exatamente como o inimigo de Deus tentou fazer desde o começo. Tentar matar Jesus desde o começo do seu ministério. Então eles estavam apenas seguindo as pisadas do mentor deles, do mestre deles, que eram assassinos também. E pelo fato de Satanás conhecer toda a verdade, mas não ter se firmado nela, isso também é espelhado na conduta dos seus seguidores. Porque os fariseus conheciam a verdade, eles sabiam de tudo, conheciam a Bíblia de escó e salteado. Mas mesmo assim, eles se apegavam apenas às partes que lhes interessavam e rejeitavam o que eles precisavam. Eles não se firmaram na verdade. E toda pessoa que faz a mesma coisa também é filho do diabo, também segue o exemplo dele. Então hoje nós vemos que as pessoas, elas não aceitam a Bíblia tal como ela é. Elas aceitam apenas as partes que lhes interessam. A gente viu de uns anos para cá alguns pensamentos, algumas vertentes que diziam que a Bíblia precisava ser atualizada, porque tem partes na Bíblia que não cabem mais nos dias de hoje, não cabem mais para o homem moderno. Você já deve ter ouvido falar disso. As partes que a Bíblia fala, por exemplo, sobre homossexualidade, não, essa parte aqui está muito ultrapassada, vamos tirar, vamos deixar só a parte que é legal. A parte que a Bíblia fala sobre joias, que fala sobre aquelas leis de Levítico, tudo isso aí já está ultrapassado, tudo isso aí já está vencido. Vamos ficar só com a parte legal? E aí as pessoas propõem atualizar a Bíblia para ficar apenas com a parte que elas querem. Isso tudo vem de quem? Tudo vem do pai da mentira, que conhecia toda a verdade, mas não queria se firmar nela. E todos que seguem nessa pisadinha são filhos do diabo. Gente, existia uma parábola, uma história, que falava de homens que cresceram numa caverna. Acho que todo mundo aqui já ouviu essa história. Os homens cresceram numa caverna e eles viviam de costas para a boca da caverna e de frente para a parede do fundo da caverna. Entrava uma luz pela boca da caverna, pela entrada, e iluminava a parede. E esses homens que ficavam embaixo, apenas olhando para a luz na parede, eles viviam ali acorrentados, viviam ali presos, só tendo como vista apenas o fundo da caverna. E lá em cima da caverna ficavam algumas pessoas que ficavam fazendo com as marionetes, ficavam fazendo algumas cenas, brincando ali com as marionetes, para que as pessoas lá de baixo, para que os homens lá embaixo ficassem vendo aquele teatrinho com os bonecos, e aquele era a única coisa que eles viram a vida toda. Só viam uma sombra dos bonequinhos se mexendo, das marionetes se mexendo, e para eles a vida era aquilo ali. A verdade era aquilo ali. Apenas um teatrinho, apenas as sombras. E aí, alguns daqueles homens lá de baixo, eles ficam curiosos, eles ficam, não vou, isso aí não pode ser verdade, eu tenho que ver quem é que está manipulando isso aí, porque eu acho que isso aí não é de verdade, eu acho que isso aí não é a verdade completa. Eu vou atrás de descobrir o que é isso. E aí alguns homens conseguem se soltar das correntes e vão até a entrada da caverna. E aí eles descobrem que eles estavam sendo manipulados a vida toda, e aí eles decidem um pouco mais além. E quando eles saem da caverna, aí a luz do lado de fora agride os olhos deles, porque eles passaram o tempo todo na escuridão. E alguns daqueles homens que saíram decidem voltar para o teatrinho das sombras, decidem voltar para a escuridão da caverna, mas tem outros que assim que a luz agride os olhos deles, eles dão um tempo, e quando abrem de novo, aí eles se acostumam com a claridade. Aí a luz que eles temiam a vida toda, agora é agradável para eles, porque agora eles olham para a realidade e agora gostam da realidade que a luz trouxe para a vida deles.
mesmo jeito é as pessoas. Muitos vivem na escuridão a vida toda, se acostumaram com as tradições, se acostumaram com aquilo que ouviram desde crianças, daquilo que eles sabem e não estão dispostos a mudar, preferem continuar no teatrinho das sombras. Alguns conhecem a verdade no estudo bíblico, alguns conhecem a verdade no contato missionário, e ali aquela verdade meio que agride a vida deles, porque aquilo é um contraste com o que eles estavam vivendo. E como eles sabem que a verdade envolve obediência, envolve sacrifício, envolve deixar a vida de pecados, a vida que eles tinham até antes, aquela vida na escuridão, aí eles preferem voltar para a escuridão, rejeitam a verdade e vão para a mentira. Mas alguns, ao conhecerem a verdade, eles decidem trocar tudo que eles tinham antes por essa verdade que agora clareia a mente deles, que agora ilumina o caminho deles. E a verdade que antes era uma coisa que agredia, agora é uma coisa que eles amam, agora é uma coisa que transforma, que converte o coração deles. Então é isso que a lição está falando. Quem busca a luz, deixa as trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Se você rejeitou um dia a escuridão, agora você segue no caminho da luz. Você segue nos passos de Jesus. Então, amigos, que essa possa ser nossa decisão todo dia. Deixar as trevas para trás. Deixar a escuridão para lá. Deixar o fundo da caverna para trás. Deixar as tradições do homem para depois, para trás. E seguir no caminho da luz. Seguir no caminho de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, aqui, Senhor, acredito que a maioria dos que estão aqui um dia já estiveram na escuridão. Um dia estiveram mergulhados no engano, na mentira, mas eles se cansaram, Senhor. Se cansaram de ser iludidos como aqueles homens do fundo da caverna. Um dia eles conheceram a verdade. A verdade no começo chocou eles, mexeu com eles, mas isso foi necessário para que quando eles abrissem os olhos, eles se maravilhassem com a luz e permanecessem nela até hoje. Então, Senhor, que essa mesma luz que um dia clareou a nossa vida, nós possamos conduzir essa luz para aqueles que ainda estão em trevas. Possamos ouvir o clamor deles, pedindo por luz. Dai-nos luz. E que nós possamos, com essa luz que clareou em nós, nós possamos brilhar por Ti. Possamos brilhar para iluminar esse mundo em trevas. Amém. Fica conosco. Agora abençoa o estudo do livro e nos ajuda a saber como fazer isso. Como nós podemos brilhar por Ti nesse mundo. Clareia nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.